Boa tarde, boa tarde, gente. Vamos que vamos. Vamos. Vamos para mais um momento juntos, vamos compartilhar. Assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. A invasão dos céus. Eu sei que há mais. Eu sei que tem mais. Se tem mais e nós sabemos que tem mais, por que nós vamos parar? Por que nós vamos parar? Não é mesmo? Aqui no Brasil aconteceu algo muito interessante anos atrás. Não sei se é da sua época, não sei se você ouviu a respeito disso, mas houve uma determinada região aqui do Brasil. Isso aconteceu por volta da década de 80, 1980. As pessoas descobriram que em uma determinada região aqui do Brasil havia ouro. E naquela região havia uma montanha, haviam várias montanhas, e o que acontece? Abaixo das montanhas, o pessoal acreditou que havia ouro, porque algumas pessoas encontraram ouro naquele lugar. Aí o que começaram a fazer? As pessoas começaram a se deslocar, a deixar a sua vida, a deixar... Bem-vinda, mãe. A deixar a sua vida, a deixar a sua rotina diária, ou seja, elas começaram a apostar tudo o que elas tinham na possibilidade de elas verdadeiramente encontrarem o ouro que elas precisavam para mudar de vida. E o que acontece? Várias pessoas de várias regiões do Brasil começaram a empreender nessa busca. E há um documentário, o documentário chama Serra Pelada. Esse lugar se chama Serra Pelada, mas também tem um documentário que se chama Serra Pelada. Se você for assistir, você vai ver. As pessoas apostaram a vida, apostaram tudo que tinham, venderam tudo que tinham, deixaram família, deixaram tudo para trás para ir em busca deste sonho. E o que acontece? Tem pessoas lá nesse lugar até hoje, porque elas deixaram tudo que tinham para trás e foram em busca desse sonho. E elas se frustraram, porque algumas, a grande maioria, nunca encontrou o ouro. Outras pessoas encontraram o ouro. Tem pessoas que encontraram ouro e algo assim, que realmente muda a vida de uma pessoa para sempre. Porém, elas não tinham ainda a mentalidade, elas não tinham ainda o coração, elas não tinham ainda aquilo que elas realmente precisavam ter para que o ouro realmente pudesse ter algum valor na mão delas. Porque a pessoa que não tinha a mentalidade, a pessoa que não tinha um coração correto, no momento que ela encontrou o ouro, ela saiu, gastou todo o ouro que tinha, e depois que ela quebrou novamente, ela voltou a estaca zero. Qual foi o desejo do coração dessa pessoa? Voltar novamente para a Serra Pelada, para ali naquele lugar, tentar novamente encontrar a sua sorte. Porém, o que acontece? Tem pessoas que estão ali até hoje, que entraram ali na década de 80 e não conseguiram sair dali até hoje. E o que é muito interessante perceber? No lugar que antes tinha uma montanha, hoje tem uma cratera. No lugar que antes tinha uma montanha, hoje tem uma cratera. Por que disso? Por que hoje tem uma cratera? Porque pessoas acreditaram que debaixo daquela montanha tinha ouro. E o que elas começaram a fazer? Elas começaram a destruir aquela montanha. Elas começaram a cavar no desejo de encontrar o ouro. E elas conseguiram remover uma montanha gigantesca, abriram um buraco enorme no chão e, no final das contas, algumas pessoas conseguiram extrair o que elas foram buscar, outras não conseguiram extrair, a grande maioria não extraiu e as pessoas continuam frustradas. Por que eu compartilho isso com você? Se você verdadeiramente encontrasse algo que pode mudar a sua vida, você empreenderia seus esforços nisso? Você colocaria tudo que você pode, você colocaria seu tempo, colocaria seus recursos, você mediria esforços para realmente empreender, investir, para realmente se dedicar naquilo que pode mudar de uma forma transformadora a sua vida? Sim ou não? Porque na década de 80, quando essa notícia começou a correr o Brasil, e pessoas do Brasil e de fora do Brasil vieram
com essa esperança, eles tinham um pensamento único: vamos mudar a nossa vida radicalmente. E eles fizeram o que eles podiam fazer para que isso pudesse acontecer. E muitos estão frustrados. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para tudo aquilo que Deus tem nos chamado a viver, é basicamente isso. É empreender a nossa vida, é investir a nossa vida, é investir tudo que nós podemos fazer para verdadeiramente receber essa transformação de vida. Essa transformação de vida, ela é paga, Adriano? Não, a transformação de vida, veja bem, eu já expliquei isso. Romanos 12, no verso 2, diz: transformai-vos, não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Toda transformação, entenda uma coisa, a salvação, ela é pela graça de Deus. Eu não pago pela salvação, eu não tenho como pagar pela salvação. Porém, a transformação de vida, uma transformação divina que vai acontecer na nossa vida, ela passa pela nossa mente, ela passa pelo nosso entendimento. Então, toda a transformação que eu quero viver, eu preciso me comprometer com ela. Eu preciso verdadeiramente me envolver nessa transformação. Minhas mãos precisam ser mãos que vão trabalhar nessa transformação. Meu coração, a minha mente. Então, tudo aquilo que envolve a minha vida tem que começar a trabalhar intencionalmente, focado dentro dessa transformação, para que a minha vida verdadeiramente seja transformada. Caso contrário, o que acontece? Eu vou viver apenas uma utopia, eu vou viver apenas uma ilusão. E há muitas pessoas que vivem isso hoje dentro do Evangelho, porque elas querem vivenciar uma verdade, porém elas não têm ainda um comprometimento com essa verdade. É como se isso fosse acontecer por osmose. É como se isso fosse acontecer, né, Babi? É como se isso fosse acontecer de uma forma descompromissada. Agora, essa transformação, a transformação que Paulo fala em Romanos 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade tríplice de Deus, ela só pode ser vivenciada por cada um de nós se verdadeiramente houver um compromisso. E o que eu quero compartilhar aqui com você hoje? A gente está aí nessa série, assim na terra como nos céus. Ou seja, os céus invadem a terra. Não é mais escape, querido. Não é rota de escape. O céu não é uma rota de escape para a minha vida e para a sua vida. O desejo de Deus, quando Jesus ensina aos discípulos: ei, ensina-nos a orar. Ele falou: te ensino. Orais assim. E ele ensinou o quê? Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. Ou seja, é um desejo de invasão, não um desejo de fuga. Então o que nós precisamos entender? Né? Falando de oração, compartilhando aqui com você de oração, onde que eu quero chegar no dia de hoje? Aconteceu algo muito transformador essa semana. Eu sempre compartilho com muitas pessoas sobre oração, no offline. As pessoas vêm, eles me vêm falando, eles vêm, querem conversar, querem entender. Há uns 4 meses atrás, um rapaz me chamou e ele falou assim: Adriano, me ensina sobre oração, fala comigo. Aí a gente estava conversando e eu fiquei quase 1 hora falando com ele a respeito desse tema. Só que eu falei com ele de coisas práticas, entende? Eu não falei com ele de teoria, de coisas que você não consegue pegar e fazer. Então eu falei com ele de coisas práticas, e dentre as coisas práticas que eu falei com ele, eu falei: cara, o que você precisa fazer? Né? Primeira coisa que você precisa fazer: pega um papel. Falei: você vai pegar um papel, você vai escrever nesse papel o que você quer realmente ver a mão de Deus fazer na sua vida. O que você acredita que Deus pode mover na sua vida de uma forma sobrenatural, que quando acontecer você vai falar: cara, foi Deus que fez. Aí o que acontece? Falei com ele: você vai enumerar, não sei quantas transformações você quer viver, não sei quantos pontos de virada você quer ter na sua vida, eu não sei quais são os impossíveis, mas eu deixei isso bem claro para ele. Coloca tudo aquilo que hoje é impossível para você. Quando você for escrever nesse papel uma lista de oração, você vai colocar tudo aquilo que hoje é impossível para você, mas lembre-se, isso não é impossível para Deus. Então, enumere ali, não sei quantas coisas você vai enumerar, mas enumere.
Tenha coragem de fazer essa lista. E quando sentar para fazer essa lista, faça ela não olhando para você, olhando para Deus. Deus é o Deus do impossível. Aí, eu falei com ele, e depois disso, o que é que você vai começar a fazer? Você vai começar a orar em cima dessa lista. Orar quando? Todos os dias. Todos os dias você vai, sabe, no seu tempo com Deus, você vai entrar em um tempo de oração, de caminhada com o Senhor. E nesse tempo de oração, o que você vai fazer? Você vai começar a apresentar a sua vida, você vai começar a apresentar todas as coisas que estão sobre o seu coração, mas você vai apresentar essa lista também. Por quê? Porque Deus, ele tem esse interesse na nossa vida. É interessante que quando Jesus, depois da ressurreição, a palavra fala que tinham 2 discípulos que foram pelo caminho de Emaús, e Jesus vai ter com esses discípulos, porém o que acontece? Ele não se apresenta como Jesus, ele caminhou ao lado daqueles homens, mas ele não se deixou perceber. Aí o que é que acontece? Ele não se deixou perceber e aqueles homens estavam conversando. Jesus se aproxima deles e tenta entrar em um bate-papo com eles, até que eles conseguiram conversar. E Jesus queria apenas saber o que naquele momento? O que estava no coração daqueles homens. O que estava no coração daqueles homens? Aí Jesus começou a extrair a verdade e a sinceridade que estava no coração daqueles homens. E é isso que ele quer de mim e de você. Porque a oração não é para chegar ali e ficar falando palavras bonitas, fantasiosas, falando palavras que não são uma realidade na sua vida. Porque muitas vezes você chega ali e fica falando palavras que podem parecer bonitas, mas o seu coração está emitindo uma palavra muito contrária àquilo. Então é importante nesse momento da oração descortinar seu coração, entender que você está diante do Pai, aquilo que você fala para o seu Pai não ofende a Ele. Se você não está acreditando que Ele é capaz de cumprir a sua promessa sobre a sua vida, fala isso para Ele. Porque, Ele vai trazer sobre você uma medida de fé. Sabe? Não é que você está sendo incrédulo, é porque você está sendo sincero. E essa sinceridade, mesmo que ela não seja dita, ela é vista no nosso coração. Então, é importante que eu dê voz àquilo que está dentro de mim, porque Deus já percebe isso. Eu falei, cara, você vai chegar diante de Deus e vai orar a sua lista, vai trazer a sua lista de oração. Aí, logo depois desses dias, eu tive algumas conversas com ele para saber se ele já tinha começado. Até um mês depois eu ainda acompanhei ele. Falei, ei cara, como é que tá? Já começou? E eu vi que ele não estava fazendo. Como muitas pessoas que eu já conversei, que eu já direcionei dessa forma, e eu vi que as pessoas ficam pelo caminho. Elas não entendem que isso realmente é transformador. O que eu estou falando aqui com vocês, né, hoje é o 6º dia, é a 6ª live que a gente está conversando isso aqui, que eu estou compartilhando isso aqui com você. E o que eu estou compartilhando aqui, querido, são coisas práticas para você fazer na sua vida de oração. Se você fazer, você vai ter resultado em Deus. Se você fazer, você vai quebrar essa utopia. Você vai parar de querer, muitas vezes, parecer com uma pessoa que fica ali com um terço na mão, só fazendo um ato religioso. Eu não quero que você faça da oração uma ação religiosa na sua vida. Por mais que ela seja uma ação espiritual, ela não deve ser uma ação religiosa. Não é o seu momento religioso, é o seu momento de comunhão, é o seu momento de se aproximar do seu Pai, é o seu momento que você tem de operar algo no seu futuro que ainda não foi feito. Porque no momento que você ora, você está tocando o seu futuro. No momento que você abre a sua boca de baixo, sabe, de uma direção, e ali nessa comunhão com o Pai, você está afetando drasticamente o seu futuro. O seu futuro vai ser tocado. E a prova disso é que quando você chegar lá no seu futuro, você vai olhar para trás e vai ver muitas coisas que você colocou diante de Deus em oração e clamou e buscou a Deus e apresentou essas coisas e pediu por essas coisas. Aí quando você chegar lá no futuro, sabe o que vai acontecer? Deus vai te fazer olhar para trás e vai te fazer perceber que durante a caminhada, estas coisas foram se tornando uma realidade na sua vida. Por isso é lindo, por isso é maravilhoso você fazer isso. Aí, o que aconteceu? Ele pegou, essa semana ele me chamou. Eu vi que Deus estava tocando de uma forma muito poderosa a sua vida, a sua casa, a sua família, e eu estava muito feliz por ele. Só que aí a gente estava numa reunião, eu saí da reunião, e quando eu saí, ele falou, cara, vem cá, mestre, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Eu tô doido para falar um negócio com você. Eu tô doido que eu queria te mandar foto. Eu falei, foto? Foto de quê, cara? Ele falou, foto. Eu fiz a lista. E eu fiz a lista, eu chamei minha esposa e a gente começou a orar pela lista. A lista que o senhor me falou para fazer. Eu falei, me conta mais.
Aí ele falou, cara, tudo que eu coloquei na lista está acontecendo. Tudo que eu coloquei na lista e comecei a orar por aquela lista está acontecendo. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, e agora? O que você está sentindo? Ele falou, assim, não sei explicar, com o olho cheio de lágrimas. Ele falou, não sei explicar. Eu falei, as bênçãos estão chegando no atacado, né? As bênçãos estão vindo por atacado, porque é quando você sai de um deserto, é quando você rompe o tempo da dificuldade e você começa a ver bênçãos sem medidas te alcançando, sabe? A bondade do Senhor se manifestando na sua vida. Vai aí para você ver em Salmo 27, no verso 16. Olha o que é o Salmo 27. Eu guardo esse versículo há muito tempo. Eu guardo ele há muito tempo, porque é um verso que eu falo para mim. Eu não falo só para pessoas, eu falo ele para mim. Porque já tive tempos na minha vida que eu olhei e falei, cara, isso é utopia. Isso não vai acontecer. Só que olha o que o salmista fala. Salmos 27, no verso 13. Ele fala assim, ó, eles me fariam desesperar. Não for a minha fé perseverante, de que viverei para ver a bondade do Senhor. Em outras versões fala assim, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio, o salmista declara isso. Creio, por isso falei. Aí ele declara, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Querido, onde é a terra dos viventes? É aqui agora. A terra dos viventes, onde que nós vivemos, onde que nós caminhamos, onde nós estamos, é aqui e agora. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe? Eu oro para que você possa viver isso. Assim como esse jovem começou a experimentar e ele está extasiado e falou, cara, que isso? Algo tão maravilhoso é você perceber que você orou e que Deus te respondeu. Que você clamou e Deus te ouviu. E não só te ouviu, ele te trouxe respostas. Isso é muito maravilhoso. Isso edifica a sua fé de uma forma tão poderosa. Isso te impulsiona. Eu falei com ele, e agora o que você vai fazer? Ele ficou me olhando assim, eu falei com ele, aumenta a sua lista. Aumenta a sua lista. Tem coragem? Tem coragem de aumentar a sua lista? Tem coragem de colocar mais coisas ali embaixo que Deus ainda pode fazer, Ele quer fazer? Esse é o porém. E o que eu quero que você saia dessa live aqui hoje para fazer? Crie uma lista de oração. Ou melhor, compre um caderno e escreva caderno de oração, agenda de oração, meu diário de oração. Ah, posso fazer no bloco de nota? Faço, mas deixa registrado, para que você não se esqueça. Por que isso é importante? Isso edifica tanto a sua fé, você não sabe o quanto isso vai edificar a sua fé. Sabe por quê? Porque nos dias maus, no dia que a sua alma estiver meio desalinhada e vier o peso da angústia, o peso da solidão, o peso da opressão, quando alguém quiser colocar dúvida no seu coração sobre o caráter de Deus, o que você vai ter ali? Você vai ter um diário chamado Diário de Oração. Aí você vai abrir ali, vai estar lá, no dia tal eu comecei a orar por tal coisa. Aí quando você olhar, mais abaixo, você vai colocar as suas respostas. Aí você vai falar assim, e Deus me respondeu no dia tal. Dia tal eu comecei a orar e pedir a Deus por isso. E no dia tal Deus me respondeu. O que isso envolve? Envolve que a sua memória, né, temporal aí, ela pode até se esquecer. Na sua memória temporal você pode até se esquecer daquilo que Deus fez, mas vai ficar registrado. Aquilo ali, esse não é um caderno, é um memorial que você está fazendo para si mesmo, mas também que você possa compartilhar com pessoas. Falar, Deus fala, Deus ouve, Deus responde. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu e me respondeu. Isso vai edificar a sua fé, isso vai fortalecer a sua fé, isso não vai deixar que você, sabe, se desanime no tempo. Quando você tiver que orar por uma situação, muitas vezes você pode naquele momento estar sem fé,
suficiente para orar por isso, você vai pegar esse caderno seu de oração, onde tem ali as suas petições, mas também tem as respostas que Deus trouxe para a sua vida. Aí o que vai acontecer? Você vai começar a folhear ali o seu caderno, o seu diário de oração, e quando você vê que você tanto orou, mas também que Deus te respondeu, o que vai acontecer? Isso vai edificar a sua fé, isso vai te dar combustível que você precisa para uma nova temporada. Olha a labareda de fogo aí. Isso vai te dar aquilo que você precisa para num novo tempo continuar orando. Você não vai desanimar, você vai para cima. Aí, o que acontece? Vamos aqui em Romanos 12. O que eu quero deixar hoje aqui para você, para a gente encerrar? Romanos 12, no verso 12. Aleluia, o meu secreto chegou aí. Vamos lá. Romanos 12, verso 12. Romanos 12, 12. Isso aqui não tem como você esquecer. Romanos 12, 12. Guarda isso aí. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Quando você vai fazer uma lista de oração, o que você vai fazer? Você vai estabelecer aquilo que é um propósito que você quer levar e apresentar diante de Deus. Aí o que você vai fazer? É bobo. O que você vai fazer? Você vai pegar essa lista e o que se passa no primeiro momento no seu coração, nas suas emoções, na sua imaginação a respeito disso, da sua lista? Um momento de alegria. Se você olhar para a sua lista e pensar assim, cara, se Deus começar a me responder isso aqui, como eu vou ficar? Como eu vou me sentir? Se faça essa pergunta. Você tem ali uma lista com propósitos de oração. Coisas que você vai orar, vai colocar diante de Deus. São coisas impossíveis aos olhos naturais. Mas você vai começar a orar. E você vai gerar isso no secreto. Você vai buscar ao Senhor, vai apresentar isso ao Senhor. Se Deus te responde isso, como que você fica? Qual o sentimento? Qual é a emoção? Faz esse exercício. Eu vou ficar muito feliz. Eu lembro, eu fazia isso muito, sabe, quando eu estava namorando com a minha esposa. Eu estava namorando com ela e a gente já estava noivo. Aí eu estava indo para o trabalho, na época eu ainda andava de ônibus, né? Aí eu estava dentro do ônibus e tinha tantas coisas para serem geradas e a única coisa que eu sabia fazer, além de trabalhar, era orar. Falar, Deus, me ajuda. Me ajuda. Por quê? Eu sabia que eu ia tirar minha esposa da casa dos pais dela. E eu falei, eu não posso tirar ela para viver uma vida menor do que a vida que ela já vive. Eu não posso chamar ela para viver uma vida medíocre. O mínimo que eu tenho que oferecer para ela é o que ela já tem hoje. Aí o que aconteceu? Eu só sabia trabalhar e orar. E quando eu não estava nem trabalhando nem orando, eu estava contemplando. Contemplando o quê? Eu começava a visualizar como seria meu casamento. Como seria o dia do meu casamento? Como seria a gente entrando na igreja? Como seria a nossa lua de mel? Como seria a nossa vida de casal? Aí eu ficava vendo essas paradas. E eu te confesso que eu mergulhava tanto dentro disso que meu coração transbordava de esperança. Então, qual que é o primeiro momento? Você tem uma lista, você olha para a sua lista, qual sentimento você vai sentir? O que vai encher a sua vida? Qual é? É uma alegria? É um êxtase? É uma euforia? Como você se sente quando Deus responder as orações que hoje para você são apenas um escrito numa folha de papel? Como vai ser a sua vida? Guarda esse sentimento. A palavra fala, alegrai-vos na esperança. Isso ainda é uma esperança. É algo que você coloca os olhos, mas é algo que aparentemente ainda é muito distante de você. A única coisa que você tem aí é uma esperança. Isso pode acontecer. Em Deus isso pode e vai acontecer. Mas que isso seja da vontade dele também para a sua vida. Não comece a viajar, querer fazer coisas fora daquilo que é a vontade de Deus. Por isso é importante você conhecer a vontade dele, principalmente para a sua vida. Então, alegrai-vos na esperança. Primeiro, você se alegra. Segunda coisa, sede pacientes na tribulação. Porque entre a lista que você escreveu e aquilo se tornar uma realidade, tem um período, querido, que vem e é um período muito chave na nossa vida. E é um período que muitas vezes é de agitação, de turbulência, de tribulação. Que você fala assim, cara, por mais que eu estou orando, parece que isso não está acontecendo. Por mais que eu estou colocando na minha vida, eu estou aqui tentando de todas as formas, a coisa está ficando mais agitada, a coisa está ficando mais violenta. E como que eu posso lidar com isso? Aí é justamente a palavra. Se nós nos armazenamos, né, se nós adquirimos fé pela palavra, a palavra também vai nos mostrar o que nós devemos fazer nesse tempo, que nos separa da concretização daquilo que Deus vai trazer sobre as nossas vidas.
Alegrai-vos na esperança. Tudo que você escreveu é apenas uma esperança. O espaço entre aquilo que você escreveu e a realização se chama um tempo onde que você precisa desenvolver a paciência. Desenvolva a paciência. Primeira coisa, alegrai-vos. Segunda coisa, sede pacientes. Seja paciente. Mestre, mas está difícil. Parece que a coisa não vai, parece que a coisa não rompe, parece que a coisa não vai acontecer. Seja paciente. Desenvolva a paciência. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor é Deus. É você falar para você mesmo. É você lá no seu quarto secreto, lá no seu tempo com Deus, olhar e gritar para a sua alma. Ei, alma, aquieta-te. Alma, aquieta-te. Pessoal, vocês estão entendendo? É assim ou não é? No primeiro momento é muita esperança. A esperança nos enche. Estou cheio de esperança. Eu vou viver isso. Isso vai ser uma realidade na minha vida. Porém, há um tempo entre aquilo que foi escrito e aquilo que vai acontecer. É o tempo onde isso tem que ser gerado. Esse tempo demanda de nós paciência. Primeiro momento, alegria. Segundo momento, paciência. E o terceiro momento é o que Paulo fala aqui. Perseverar na oração. Como que eu posso permanecer entre esses momentos até que isso se torne uma realidade na minha vida? Pela oração. E o que é que acontece? Seja perseverante. Começou a orar por algo que você sabe que Deus pode fazer na sua vida, que Ele é a única porta, Ele é a única situação. Se Ele não responder, já era. O barco vai afundar, a vida vai acabar. Deixa eu te falar. Persevere. Persevere, não saia desse lugar de perseverança. E o que é lindo nisso? Sabe o que é? Tudo aquilo que nós geramos em Deus, isso também é conservado nele. Se você tem plena consciência que aquilo que você já um dia orou e Deus respondeu na sua vida, deixa eu te falar, tudo que é gerado nele é conservado nele. O que você precisa entender? Se eu gero algo neles, no momento que eu tiro isso, eu desconecto isso dele, isso começa a morrer. Isso começa a dar errado. Tem pessoas que oraram para ter um relacionamento, um casamento. Esse casamento foi gerado em Deus. Você pediu para ele, ele foi gerado em Deus. No momento que o seu casamento se desconecta de Deus, seu casamento começa a entrar em ruína, em fracasso, em morte. Sua vida, seja ela emocional, espiritual, financeira, sua vida foi gerada em Deus. No momento que ela se desconecta, ela começa a morrer. Ela para de fazer sentido, ela perde a fonte da força. Tudo aquilo que é gerado nele depende dele para que aquilo continue a existir de uma forma plena. Então, isso nos leva a entender o quê? Que nós precisamos dele não apenas para criar, mas também para manter aquilo que ele nos deu. Se ele me deu meu casamento, eu preciso dele para conservar meu casamento. Se ele me deu várias respostas de oração, tudo que ele me respondeu, eu preciso que ele me dê graça, ele me dê capacidade, ele me dê aquilo que eu preciso para que isso continue a ser algo que ainda exista na minha vida. Então, para você, nesse dia, faça uma lista de oração. Não sei o que é que você precisa, mas de preferência, querido, só para você entender daquilo que nós estamos falando, o nível daquilo que nós estamos falando, liste coisas impossíveis. Olha para aquilo que é impossível para você, que só Deus pode fazer. Faça a lista dos impossíveis, a sua lista. Faz a lista. Depois que isso der certo e vai dar certo e Deus vai te responder, você vai partir para o caderno. Mas até lá, faça a lista do impossível. Depois que você fizer a lista do impossível, segunda coisa, descubra um horário e um lugar. Horário e lugar, onde você pode todos os dias, ter um tempo com Deus. Quanto de tempo com Deus? De 5 minutos a meia hora, a 1 hora, você sabe o quanto você quer o que você quer. Se você quer o que você quer com tanto desejo, com tanta vontade, você vai empreender tempo nisso. Então, e se você vai empreender tempo nisso em Deus, eu acredito que uma das principais coisas que você vai fazer é orar. Separe um local e um tempo, de preferência o mesmo local e o mesmo tempo. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, meia hora, não sei. Faça seu tempo. Aí o que você vai experimentar com isso? Terceira coisa. Depois a lista, o tempo, o local e gerar isso todos os dias.
Todos os dias, todos os dias. E quando você estiver gerando, escreve lá o texto, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Você vai viver esses 3 estágios assim, ó. Eles vão vir a todo momento. Você vai olhar para aquilo que você está orando, isso vai te dar esperança. No meio do caminho você vai sentir o que? A tribulação, um aperto, a vontade de desistir, a vontade de parar. Parece que está demorando. Satanás vai colocar um monte de flecheiro, atirando dardos malignos contra a sua vida e a sua mente. Para com isso. Isso não está dando certo. Você está gastando seu tempo à toa. Vai fazer uma coisa mais produtiva. Só que deixa eu te falar, você está fazendo algo produtivo. Seus olhos não estão vendo, porque não é algo que nós conseguimos perceber pelo natural, mas é algo que manifesta o poder de Deus. Vai manifestar o poder de Deus, você vai ver. E a terceira coisa, na oração perseverante. Seja perseverante, seja constante. Não falte nenhum dia. Tem dias que você vai ter que ir, como diz o outro, pela força do ódio. Mas vai. E posso te falar, aquele dia que você fala assim, hoje eu não queria ter esse tempo, vai ser o melhor dia. O dia que você não quer, é o melhor dia. O dia que você fala assim, hoje eu não estou afim, mas eu vou fazer só por obediência, vai ser o melhor dia. Vai ser o dia que Deus vai falar tanto ao seu coração, vai ser o dia que Deus vai fortalecer sua vida tanto, e você vai entrar para esse momento e vai sair desse momento uma outra pessoa. Então faça isso. Faça isso em nome de Jesus. A gente está vivendo aqui hoje. Que dia que é hoje? Hoje é dia 12. É isso mesmo? Deixa eu só ver aqui. Acho que é 12, né? É 12? Não sei. 12 de setembro. Vamos colocar aqui que é 12 de setembro. O que acontece? Se hoje é 12 de setembro, imagina de hoje a dezembro. 31 de dezembro. O que Deus pode fazer na sua vida se você verdadeiramente orar? O que Deus pode trazer à existência da sua vida? É o haja de Deus que vai acontecer. O haja. O que precisa haver na sua vida? O que ele precisa declarar para que se manifeste? Para que isso se torne uma realidade na sua vida? Gere isso. Aumente a sua fé, né? Contrate o plano da operadora Bíblia Sagrada e alimenta a sua fé. A sua fé vai crescer. E porque a sua fé vai crescer, a consequência disso, você vai ver tantos rompimentos de Deus na sua vida. Os rompimentos são causados por aquilo que só Deus pode fazer. Nós não conseguimos estabelecer isso, mas enquanto estamos ali orando, é como se nós estivéssemos energizando uma máquina que começa a rodar e ela vai atingir uma determinada rotação, e quando ela atingir, querido, sai da frente. Nada será como antes. Aí você vai começar a experimentar o que esse rapaz me falou essa semana. Bênçãos em atacado. Tantas respostas de oração chegando de forma acumulada. Para a gente encerrar, eu queria deixar um salmo para você. Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126, no verso 6. Verso 5. Porque quem ora é como se estivesse plantando uma semente. A sua oração diante de Deus, imagine ela como uma semente. É uma semente de fé que você está plantando diante de Deus. Falando, Deus, eu acredito em você. A palavra fala assim, os que com lágrimas semeiam em júbilo ceifarão. No momento da oração, eu não sei o nível daquilo que você vai buscar, mas é uma semeadura que você está fazendo diante de Deus. O tempo que você passa ali é altamente investido, e ele tem um retorno tão poderoso. Os que em lágrimas semeiam em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a sua semente, retornará entoando cânticos de louvor e trazendo seus feixes. Para encerrar, presta atenção. Eu moro no mesmo bairro há mais de 10 anos. 2003, eu voltei para os caminhos do Senhor. Estava afastado há mais de 10 anos. Voltei para os caminhos do Senhor. Eu tinha 26 anos na época. Aí o que aconteceu? Em 2003 eu tive uma experiência muito profunda com Deus quando eu voltei. Tanto de lendo a palavra e sendo ministrado de forma poderosa pelo próprio Deus. Aí o que me aconteceu nessa época, cara?
Me aconteceu foi, eu descobri a oração nessa época, em 2003. Eu comecei a orar e buscar e clamar. E foi uma vida de oração sendo construída ao longo de mais de 20 anos. Aí o que acontece? Eu moro no mesmo lugar há mais de 20 anos. E no mesmo lugar, no mesmo bairro há mais de 20 anos. Eu conheci uma galera na época, né, uns irmãos da igreja que eu comecei a frequentar no final de 2003, início de 2004. E a gente estava num evento da igreja, assim, eu escutei eles falando de oração. Eu falei, caraca, os irmãos oram também. Aquilo era a fome e a vontade de comer, um do lado do outro, sabe? Eu ouvindo eles falando sobre oração, eles falando que ia para o monte, eu não tinha ido em monte ainda. Eu fiquei assim, nossa, a parada é doida. Eu preciso ir no monte, eu preciso ter essa experiência. Eu ficava assim. Aí eu me aproximei deles, aí a gente começou a desenvolver um relacionamento. Um desses irmãos foi meu líder durante muito tempo. Hoje a gente somos grandes amigos. Só que o que foi interessante? A gente começou uma jornada juntos de oração. E a gente ia para o monte orando, para orar. A vida de todo mundo era ferrada, a vida de todo mundo era zicada nessa época. E a gente andava para ir para o monte, né? Sexta-feira à noite, vamos no monte? Vamos. Aí a gente andava, eram uns 20 minutos de caminhada, a gente chegava lá no monte, cada um com a sua Bíblia, e no caminho as conversas eram tipo assim, cara, imagina, né? Daqui a um tempo a gente vai chegar aqui, cada um parando o seu carrão, cada um com a sua vida toda transformada, cada um com uma família toda abençoada, e a gente vai poder celebrar isso diante de Deus, né? Essa era a nossa esperança naquele tempo. Aí o tempo foi passando, a vida de todos nós foi grandemente afetada por esse tempo de oração, por esse tempo de caminhada juntos. Só que o que acabou acontecendo? Nós tomamos caminhos diferentes. Todos ainda são cristãos, todos ainda caminham na presença do Senhor, só não estamos tão próximos. Somos amigos, mas não estamos tão próximos, tão conectados como éramos lá atrás. Só que aí eu tive vários outros momentos de oração onde eu tive que me desafiar e viver isso de uma forma solitária. E foi um tempo onde eu conheci muito a Deus. Muito, muito, muito. Vivi experiências tão profundas, tão marcantes. Aí, o que me veio? Né? Outro dia eu voltava. Ano passado, eu tenho um filho de 4 anos. Ano passado ele tinha 3. Eu fui buscar ele no colégio, estava voltando com ele do colégio um dia. Por uma rua que antes eu sempre passava. Era o caminho onde eu passava para ir para o monte para orar. E foi tão interessante que eu olhei pelo retrovisor em um dado momento, quando estava voltando com ele da escola, o Espírito Santo me perguntou assim, Adriano, o que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo meu filho. Ele falou, você lembra desse lugar? Eu falei, qual lugar? Ele falou, dessa rua. Eu falei, o que tem? Ele falou, você lembra que a gente passava aqui? Você se lembra que a gente passava aqui há um tempo atrás? E você ia para o monte para orar? Para pedir por ele? Você lembra que teve um tempo na sua vida que você pediu para viver tudo aquilo que hoje você vive? E hoje isso é uma verdade na sua vida? E naquele momento, foi esse verso que me veio ao coração. Por isso eu deixei ele para você. Aquele que sai. O que o verso fala? Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Quantas vezes eu fiz aquele caminho com lágrimas nos olhos? Quantas vezes eu fiz aquele caminho? Foram muitas vezes. A pé, debaixo de sol, debaixo de chuva. Quantas vezes eu fiz aquele trajeto sozinho, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, 10 horas da noite, meia-noite. Quantas vezes eu fiz aquele trajeto sozinho? Eu só tinha a minha esperança no coração. Se Deus me responder, muda tudo. Eu vou orar porque eu só tenho hoje, o que eu posso fazer é a minha oração. Então eu vou orar. E se Deus me responder, minha vida muda tudo. Tive tribulações no momento? Tive momentos que eu precisei, sabe, me segurar para não desistir? Tive, mas a única coisa que eu pude fazer foi aprender a ser perseverante. Falar, Senhor, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão. Tinha dias que eu chegava do trabalho muito tarde, muito cansado, eu olhava e falava, não consegui ir de manhã. Eu falei, mas hoje eu preciso ir. Eu descia do ônibus, pegava a minha mochila e subia. Ah, mas por que você não fazia isso em casa? Isso aí eu deixo para outro dia para conversar com você. E subia e ficava lá. E por isso eu te falo, esses dias que eram os dias mais difíceis, mais desafiadores para estar ali, foram os melhores dias. Foram os dias onde realmente Deus marcou minha vida de uma forma tão especial que eu olho e falo assim, cara, que experiência linda foi aquele dia.
Então, querido, saia daqui nesse dia para viver isso, para viver a sua experiência. Eu posso te falar o que fazer, mas eu não posso viver isso por você. Eu posso te mostrar o caminho, mas eu não posso caminhar a sua jornada. Eu posso te instruir, mas eu não posso fazer por você. Isso é pessoal. Você precisa disso. Amém? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida que assistiu, que participou e aqueles também que vão assistir diante do Senhor. Pai, que espírito de oração venha sobre essas pessoas, que elas sejam despertadas, destravadas. Pai, eu não sei dos impossíveis que cada um tem vivido, mas o Senhor conhece os impossíveis e o Senhor é o Deus dos impossíveis. Tu és o Deus das causas impossíveis e eu oro para que cada um tenha realmente, Pai, chegado a um determinado lugar na sua vida, onde a única coisa que eles consigam entender é que eles precisam orar e apresentar estas questões diante do Senhor. Que cada um possa escrever uma lista e ao momento que escrever essa lista, o coração deles se encha de esperança, que haja uma esperança. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que no momento da tribulação, nenhum deles desistirá, nenhum deles desanimará, mas pelo contrário, eles serão perseverantes na oração. Eu declaro que quanto mais orarem, mais espírito de perseverança eles terão. Eles se tornarão pessoas imparáveis, pessoas que não mais se travarão e vão conhecer a tua vontade. E aquilo que a tua palavra declara, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu declaro que uma nova alegria há diante de cada vida que se propõe a viver isso que está sendo compartilhado. Pai, eu declaro que aquele que saiu solitário, chorando e lançando a sua semente, fazendo a sua oração, voltará entoando cânticos e trazendo seus feixes, não voltará de mão vazia. Pai, abençoa cada vida, nos dê sim um bom final de semana, abençoado, despertos para com o Senhor e atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar sobre nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Segunda-feira, às 13h30, estamos aqui. Deus te abençoe. Shalom.